Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Você está vendo essa questão aqui do nosso material, questão 11 e questão 12? Então nós vamos resolver essa questão com você após a nossa vinheta, galera. Vamos lá. Então galera, vamos lá. Questão número 11 do nosso material coloca o seguinte: um barquinho de brinquedo contendo no seu interior uma bolinha de gude de massa M flutua na água de um recipiente graduado em unidade de volume. Sendo a densidade da água igual a dA e a densidade da bolinha igual a dB, se a bolinha foi retirada do barquinho, a escala de recipiente indicará uma diminuição do volume igual a. Então, vocês podem observar que é uma questão algébrica que ele mostra aqui para a gente, né? Todas as alternativas estão aqui. Então, nós temos aí, professor, o quê? Dois momentos. Primeiro momento, você tem o recipiente lá com o barquinho, você tem aqui o antes, você tem aqui a bolinha dentro do barquinho, então o que, que vai acontecer? Haverá um deslocamento de água, nesse caso, para baixo. Quando você retira a bolinha, então o que, que vai acontecer? O barquinho ele vai subir. Então são dois momentos, o antes e o depois. Então, primeiramente, vamos tentar relacionar o antes, tá? Vou chamar aqui de antes. Então, o antes, eu vou ter o quê? Eu vou ter a densidade, bolinha, perdão, vou ter a densidade, desse caso aí, onde você tem a massa dividido pelo o volume. Beleza? Então, galera, eu vou ter aí duas situações, como nós comentamos com você, né? Eu vou ter a, a densidade, a densidade da água, ok? Eu vou ter a massa dividido pelo volume antes, ou seja, antes quando você tira a bolinha, você tem a bolinha e o barquinho, e depois quando você tira, nós teremos o depois, vamos ver o que, que vai acontecer. Então, vou relacionar o sistema de flutuabilidade, ou seja, o E seria do impulso, seria a força que a água está exercendo no barquinho e na esfera, e o peso do corpo seria o conjunto, que seria o barco, a massa do barco, mais a massa da esfera. Então, se eu pegar aqui a fórmula, densidade da água, o volume antes vezes a gravidade, igual a massa do conjunto, que é a massa do barquinho, mais a massa da esfera, vezes o que, professor? A gravidade. Então, se nós observarmos, dá para cortar gravidade de um lado, gravidade do outro. Então, pela equação, você tem o seguinte: você tem a densidade a densidade da água, perdão, vezes o volume antes, igual a massa do barquinho mais a massa da esfera. Então, isso é o antes. Vamos analisar a mesma ideia agora, o que, professor? Depois. Depois, de acordo com o enunciado, ele fala bem aqui assim, a bolinha ela vai ser o que, professor? Ela vai ser retirada do barquinho. Então, pela lógica, o barco ele vai subir. Então, ou seja, vai ter o menor volume deslocado nesse caso aí, tá bom? Vamos lá então. Vamos relacionar a mesma situação. Densidade vai ser a massa, o volume depois, vou chamar de VD. E vamos colocar a situação de flutuabilidade, tá? De equilíbrio no caso. Que continua sendo a densidade da água, o volume depois, vezes a gravidade. Agora, o peso vai ser a massa do barco, vezes a gravidade. Então, se você observar, eu posso cortar a gravidade de um lado, gravidade do outro. Sobrou o que, professor? Sobrou somente a massa do barco é igual à densidade da água vezes o volume da água depois, quando você retira a bolinha. Galera, e olha que é bacana. Você tem a massa do barco, que significa que é dA, que é a densidade da água, vezes o volume da água que ela foi deslocada, ou seja, ela subiu quando você colocou essa condição de equilíbrio. Então, substituindo lá, teria o seguinte: dA, volume antes, igual a massa do barquinho
que é justamente dA VD, que é depois que você tira a esfera, mais a massa da esfera. Mais a massa da esfera. Eu vou pegar todo esse agrupamento que está no meu segundo membro, vou jogar tudo para o meu primeiro membro, eu quero ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Continuando. Então, dA VA menos dA VD igual a massa da esfera. Ok? Continuando. Aqui eu vou colocar em evidência a densidade da água, porque você pode observar, repete nos dois termos. Então, vou colocar entre parênteses, então vou ficar densidade da água dividido por volume, V menos volume depois, dividido pela a massa da esfera. Então, o dA que estamos explicando vai passar dividindo. Então, vai ficar, atenção, ó, vai ficar dA menos VD igual a massa dividido pela a densidade da água. Então, galera, realmente o que aconteceu, né? Como nós comentamos com você, quando você coloca a massa da esfera junto com o barquinho ele afunda. Então, ou seja, vai ter um maior volume de água deslocado. Quando você tira a esfera, a bolinha, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nesse caso, o deslocamento vai ser maior onde, professor? Será maior justamente antes. Quando você tira a esfera, o deslocamento ele vai ser menor na segunda condição. Então, a alternativa correta, nossa letra E, que aparece bem em cima aqui da gente, né? Letra E é a nossa alternativa correta. Vamos lá para a nossa segunda situação da nossa explicação. Vamos lá. Então, o exemplo 2, deixa eu sair daqui da frente, para aparecer somente aí o nosso enunciado. Diz o seguinte, ó, o Mar Morto que banha Israel, a Cisjordânia e a Jordânia é um lago salgado cujas margens estão mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Sendo o ponto mais baixo em terra seca do planeta, a sua famosa água hipersalina faz com que um terço do corpo de uma pessoa que flutua nele esteja acima da linha da água. A massa específica do corpo, no caso humano que ele deu para você, que é 980 kg por metro cúbico, ele quer saber a massa específica do Mar Morto. E você tem as alternativas. Galera, pela situação, vamos colocar aqui a densidade do corpo. Vai ser a massa do corpo dividido pelo volume do corpo. Na questão, ele já fala para a gente que a densidade vale 980. Fala bem aqui para a gente, tá? Igual a massa do corpo que eu não tenho, ok? Dividido pelo volume que esse corpo está ocupando. Então, o que vai acontecer? Vou pegar esse volume do corpo, vou passar multiplicando, vai ver que vai aparecer. Então, a massa do corpo vai ser 980 vezes o volume do corpo. E o que é bacana, e agora, professor, o que eu vou fazer? Vamos levar em consideração a questão do equilíbrio de flutuabilidade. Se você observar, o peso do corpo exerce um peso para baixo e o empuxo, que seria no caso da água, joga esse corpo para cima. Então, aqui a gente vai colocar a condição de equilíbrio. Então, já sei para a condição de equilíbrio, ou seja, o corpo está equilibrado com o peso. Esse é a força de flutuabilidade que a água está exercendo no corpo. Então, se nós colocarmos aqui a condição massa, desculpa, tá? Então, seria a densidade da água, que ele quer até colocar aqui que é água salgada, vezes a gravidade, vezes o volume do corpo. Galera, atenção. No enunciado, ele diz que um terço do corpo da pessoa está para onde? Está para fora. Então, não vai interessar para mim um terço do corpo que está para fora. Vai interessar o quê? 2/3 do corpo que está para dentro. Ou seja, o que estiver para baixo, o empuxo vai agir. O que estiver para cima, nesse caso, no nível para cima da água, o empuxo e não age, tá bom? Vamos lá então, deixa eu aparecer aqui na tela. Vamos lá então. Então, a densidade da água salgada vezes, não um terço, mas nesse caso vai ser 2/3 do volume do corpo que ele ocupa. Vai ser igual o peso
peso vai ser a massa do corpo vezes a gravidade. Ok? Posso cortar a gravidade de um lado, posso cortar a gravidade do outro. Substituindo a massa do corpo que ele deu pra gente, na posição, tá aqui, né? Então tá aqui a massa do corpo. Então, substituindo lá, eu tenho que a densidade da água salgada que ele quer, vezes 2/3 do volume do corpo que está imerso, vai ser igual a massa do corpo que ele falou pra gente que é 980 vezes o volume do corpo. Então você já pode ter observado que a gente vai cortar o volume do corpo de um lado, o volume do corpo de um outro. Então vou pegar esse 3 que está dividindo, vai passar multiplicando, e vou pegar esse 2 que está multiplicando, vai passar dividindo. Em termos, nós temos o seguinte, que a densidade, então a densidade da água salgada vai ser igual a 980 vezes 3 dividido por 2. Galera, efetuando esse cálculo aqui, vai me dar a letra A, 1470. Para você baixar esse cálculo aí com calma, vai me dar a letra A, 1470 kg por metro cúbico. Então, se você analisar o seguinte, ó, a densidade da água, ela é 1000 kg por metro cúbico. Se você analisar, repara que a água salgada lá do Mamoto é mais... A quantidade de sal é muito grande. Então, uma quantidade de sal é muito grande, faz com que qualquer corpo ele flutue. Então, galera, essa foi a nossa atividade, a nossa apostila. Muito obrigado. Fica com Deus, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.